Assembleia de Deus, Ministério de Santos, há 94 anos, alargando suas tendas e firmando suas estacas. 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, obedecendo a ordem de Deus, chegaram ao Brasil em Belém do Pará e passaram a proclamar a mensagem pentecostal em terras brasileiras. Depois de 13 anos de um próspero trabalho na região norte e nordeste do Brasil, os missionários entenderam que era o momento de trazer a mensagem pentecostal para o estado de São Paulo. Então, seguindo a orientação de Deus, em maio de 1924, Daniel Berg veio para Santos. Aqui, encontrou uma nordestina, irmã que já realizava cultos em sua própria casa. Na época, a cidade portuária, com 135 mil habitantes, foi escolhida para acolher a primeira igreja Assembleia de Deus do estado de São Paulo. O primeiro culto foi realizado em um ponto de pregação do Evangelho no bairro Ponta da Praia, no dia 5 de maio de 1924. O missionário norueguês John Soren foi quem assumiu a igreja no lugar de Daniel Berg. Porém, em 1926, o trabalho passou a ser conduzido pelo irmão Simon Luderwin. O número de crentes crescia cada vez mais. Em 1929, o trabalho missionário já havia sido estabelecido em todos os bairros de Santos. Os irmãos cediam suas casas para a realização dos cultos, o que as tornou em pontos de pregação e, mais tarde, prósperas congregações. Em 5 anos, a obra se espalhou por outras cidades do litoral, como São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. Em 1933, a responsabilidade da igreja passou para o pastor Clímaco Bueno Asa, que decidiu legalizar as reuniões, fundando uma sociedade civil chamada Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, oficializada em 4 de setembro de 1934, localizada à rua Doutor Manuel Torinho, 351, no bairro Macuco. Um novo templo da Assembleia de Deus em Santos foi inaugurado em maio de 1938, no mesmo endereço, sob a direção do pastor Francisco Gonzaga. Em janeiro de 1946, o pastor Bruno Skolimowski passou a presidir a igreja, mas em 1959, após resistir a vários convites do pastor Bruno, o pastor João Alves Correia vem para Santos, tendo a confirmação do chamado de Deus através de um sonho. Assim, em 11 de fevereiro de 1962, ele assume a Igreja Assembleia de Deus em Santos, com 17 congregações. Com uma família numerosa de 12 filhos ainda pequenos e um adotivo, o pastor Correia não se intimidou diante das dificuldades e desafios, sempre com Deus na direção. Em sua gestão, foi criado o Círculo de Oração, o grupo de jovens e o intenso trabalho de evangelismo nas ruas. A igreja ia crescendo ao passo que a cidade de Santos progredia. Os anos que se seguiram foram de prosperidade e progresso para o reino de Deus. Em janeiro de 1993, o pastor Paulo Correia, companheiro fiel de seu pai desde a infância, assume a presidência do Ministério de Santos. Seu primeiro desafio, dar continuidade à construção de um prédio de 9 andares com um templo para 4.000 pessoas. Em 9 meses, o prédio estava sendo inaugurado. Nossa atual sede matriz se tornou desde então um marco na cidade de Santos. E não parou por aí. Em 2015, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos passou a fazer parte do calendário oficial do estado de São Paulo. O dia 5 de maio foi oficializado como o Dia da Pioneira, por meio de um projeto de lei idealizado pelo deputado estadual Paulo Correia Júnior e sancionado pelo então governador Geraldo Alckmin. A Pioneira conta com igrejas espalhadas em toda a Baixada Santista, Litoral Norte e Sul, Vale do Ribeira, Planalto e Interior. O trabalho também ultrapassou os limites do estado de São Paulo e alcançou Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul. Além disso, há missionários em países da Europa e América do Sul. A Pioneira desenvolve um grande trabalho através do departamento feminino, que envolve mulheres de todo o ministério que se dedicam incansavelmente no cuidado espiritual e social atendendo a comunidade. Os jovens e adolescentes também têm importante papel na história da Igreja Assembleia de Deus de Santos. A UMADEMES, União das Mocidades da Assembleia de Deus Ministério de Santos,
desenvolve um trabalho significativo em todas as regiões. A UADEMES, União de Adolescentes da Assembleia de Deus Ministério de Santos, trabalha investindo na formação espiritual e moral dos adolescentes, produzindo frutos para o reino de Deus e para a sociedade. A UEADEMES, União de Evangelismo das Assembleias de Deus Ministério de Santos, trabalha arduamente na propagação do Evangelho e cuidando com os novos convertidos, todos integrados na multiplicação e expansão do reino de Deus. Hoje, a Assembleia de Deus Ministério de Santos conta com mais de 10 mil obreiros, entre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e missionários. Assim, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Santos, a pioneira do estado de São Paulo, segue trabalhando, transformando vidas através do Evangelho de Cristo e fazendo histórias no nosso estado, no Brasil e no mundo. Uns plantaram, outros regaram, mas nosso Deus, o Todo-Poderoso, deu o crescimento.